A história das tintas no Egito Antigo. Tudo começou com a ideia de 4 estudantes que, através de um vídeo, precisavam contar a história das tintas, alunas da UFSJ, do curso de Engenharia Química, para a disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Mas como surgiu essa ideia? Por que falar das tintas? Primeiramente, devemos lembrar que as tintas estão em todos os lugares, mesmo que a gente não perceba. Todos os objetos, roupas, embalagens, cosméticos estão envoltos por essa maravilha da antiguidade. Mas afinal, quem as inventou? Os egípcios são frequentemente considerados os primeiros criadores da tinta, mas a história mostra que o inventor da tinta foi um chinês chamado de Tian Lichou. Em 2607 a.C., Tian Lichou simplificou a escrita. Na sua criação, usou fuligem de madeira de pinho misturada com óleo e gelatina feita de pele de um animal. Entretanto, os egípcios são exemplos nas artes decorativas utilizadas em pinturas de paredes, sarcófagos ou em papiros manuscritos. E foi durante esse período que surgiram os primeiros pigmentos sintéticos, embora algumas das primeiras cores egípcias fossem derivadas de solo natural. Para explicarmos melhor como as tintas eram produzidas, devemos entender sobre seus principais produtores e onde se localizavam. Os registros iniciais da civilização que se formou às margens do rio Nilo mostram que esta atingiu um padrão complexo na arte, na ciência, no comércio e na religião. Essa cultura elaborada acentuava a diferença entre os que tinham e os que não tinham posses. A agricultura era a atividade econômica principal dos egípcios. A religião desempenhava papel importante na sociedade egípcia. Todos os aspectos da vida de um egípcio eram regulados por normas religiosas. Os egípcios desenvolveram importantes conhecimentos em diversas áreas, na aritmética, na astronomia, na química e na área da saúde. As manifestações artísticas tinham evidente conotação religiosa, sempre voltadas para a glorificação de deuses e a vida de alguns faraós. As tintas eram extraídas da natureza e as cores mais comuns eram: o branco simbolizava a pureza e a verdade. O branco era extraído do cal ou gesso. Preto, associado à noite e à morte, a cor preta era obtida do carvão de madeira ou de pirolisite, óxido de magnésio. O vermelho representava a energia, o poder e a sexualidade. Era encontrado em substâncias ocres. O amarelo estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro, hidratado, a limonite. A cor verde simbolizava a regeneração e a vida. Era obtido do malaquite do Sinai. A cor azul estava associada ao rio Nilo e ao céu. O azul era extraído do carbonato de cobre. Os egípcios, além das tintas, também foram os responsáveis pelo desenvolvimento da maquiagem. Hoje em dia, tão comum no nosso dia a dia, para eles significavam muito mais do que apenas vaidade. As maquiagens egípcias também estavam associadas ao culto de deuses. Do ponto de vista místico, acreditava-se que deuses Horus e Ra protegiam de infecções os olhos daqueles que usavam pinturas. Inúmeros frascos encontrados nas tumbas egípcias demonstravam que os egípcios já manipulavam com maestria os pigmentos. Para colorir os lábios e bochechas era utilizado uma espécie de rouge. O pigmento utilizado para isso é denominado ocre vermelho, composto de óxido de ferro hidratado, que era retirado do solo, seco ao sol e algumas vezes queimado para realçar a cor. Não podemos falar em maquiagem e não falar de Cleópatra, rainha do Egito, ícone de beleza e conhecida por usar maquiagens pesadas. Um estudo recém-divulgado por pesquisadores detalha como a maquiagem servia de escudo para os olhos de nobres e trabalhadores. Embora já soubesse da presença do chumbo e do uso medicinal da maquiagem, os cientistas não conseguiam explicar como a tinta que contém o metal tóxico podia fazer bem aos egípcios.
Descobriram que o chumbo pode ativar o sistema imunológico, que apesar de tóxico, em concentrações muito baixas, pode ter efeitos positivos. Hoje em dia, ele não deve ser usado, mas numa época sem antibióticos, os benefícios do chumbo compensavam os riscos. Os cosméticos eram produzidos por um processo de síntese, onde se realizavam ajustes de pH. Os egípcios agitavam energeticamente o óxido de chumbo na presença do sal de cozinha, o NaCl, e às vezes na presença também do carbonato de sódio, em água morna. E aí, gostaram do nosso vídeo? Curta e compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Muito obrigada pela atenção, galera. Até a próxima. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head